Capítulo 5.11 O modelo do orbital híbrido. Após o estabelecimento da mecânica ondulatória, Linus Pauling buscava um modelo de descrever a ligação química usando os princípios do novo modelo atômico, e publicou em 1931 um modelo que considerava que os orbitais atômicos S, P e D na camada de valência dos átomos poderiam ser combinados, de forma adequada, resultando em orbitais híbridos, resultantes da soma das funções dos orbitais atômicos. A energia destes orbitais se localiza em um nível intermediário entre os orbitais que lhe deram origem, e as geometrias dos orbitais que participam desta combinação contribuem para a forma dos orbitais moleculares resultantes. As regras para essas combinações de orbitais atômicos se revelaram extremamente simples e foi possível aplicar este modelo para prever o comportamento de ligações químicas em uma ampla variedade de moléculas. O modelo do orbital híbrido é especialmente útil quando aplicado aos elementos do bloco S e P, da segunda linha da tabela periódica, e permite visualizar os orbitais envolvidos nas ligações químicas. Na sequência, vamos aplicar este modelo a moléculas simples que servem como um guia para entender a abrangência dos orbitais híbridos. Ligação no hidreto de berílio. O primeiro composto a ser estudado é o hidreto de berílio, BeH2. O átomo de berílio tem 4 elétrons, e uma configuração de 1s2,2s2. A camada externa do berílio apresenta 2 elétrons, que estão pareados no orbital 2s. De acordo com a teoria da ligação covalente, cada ligação berílio-hidrogênio deve consistir de 2 elétrons compartilhados entre os dois átomos diferentes, sendo que um desses elétrons vem do hidrogênio e o outro vem do átomo de berílio. A questão então surge: como podem os 2 elétrons da camada externa do berílio ocupar os orbitais moleculares e serem emparelhados com os elétrons do hidrogênio? 2 elétrons no mesmo orbital têm spins opostos e constituem um par relativamente estável, e o compartilhamento de elétrons ocorre quando 2 elétrons desemparelhados ocupam o mesmo orbital na molécula. A única maneira para que o berílio tenha 2 elétrons desemparelhados disponíveis para a ligação ocorre pela promoção de um dos elétrons do orbital 2s ao nível 2p. Contudo, a energia necessária para realizar esta promoção seria muito grande, e se sabe que o berílio forma ligações estáveis com outros átomos. Além disso, as ligações dos átomos de hidrogênio com estes elétrons promovidos nos orbitais 2s e 2p seriam diferentes uma da outra, enquanto que na molécula real de BH2, as duas ligações químicas são completamente equivalentes. Para chegar nesta equivalência, é necessário somar os orbitais 2s e 2p do berílio e gerar 2 orbitais híbridos sp. O modelo de ligação de valência assume que os elétrons externos no átomo central estão desemparelhados, em orbitais de caráter idêntico. Estes orbitais semipreenchidos não são mais orbitais atômicos distintos do tipo s e p, em vez disso, são uma mistura de ambos. Assumimos que os orbitais 2s e 2p do berílio se fundiram em 2 novos orbitais híbridos sp, e cada um dos 2 orbitais híbridos sp contém um único elétron desemparelhado, que será compartilhado com um elétron semelhante de outro átomo, no caso, o hidrogênio. A energia do orbital híbrido sp situa-se em um nível intermediário entre os orbitais 2s e 2p do berílio, e por isso o custo energético que o átomo de berílio deve pagar a fim de promover seu elétron 2s até o nível do híbrido sp é compensado pela diminuição da energia com a formação das ligações químicas com o hidrogênio. A soma dos orbitais sp mantém características dos orbitais sp resultantes. O orbital p é alongado, assim como o híbrido, mas uma vez que o orbital s é esférico, o orbital híbrido não é tão prolongado quanto um orbital p puro. Observe que um único orbital p tem lóbulos em ambos os lados do átomo. A maior densidade eletrônica de um único híbrido sp se direciona apenas para um lado, e os 2 orbitais híbridos sp apontam para lados opostos, tendo no centro o átomo de berílio ligado. Assim, podemos esperar que qualquer átomo central que usa hibridização sp para suas ligações químicas defina uma geometria linear. As 2 ligações no hidreto de berílio são as regiões de sobreposição entre o orbital 1s do hidrogênio e o híbrido sp dos orbitais do berílio. Uma vez que esta região de ligação é simétrica em relação à linha que passa pelos 2 átomos ligados, o eixo internuclear, a ligação resultante é chamada do tipo sigma.
Uma ligação sigma é aquela cuja densidade de elétrons é concentrada em torno da linha que passa pelos centros dos átomos e apresenta simetria cilíndrica. Hibridização sp2. Podemos agora aplicar as mesmas ideias a outras moléculas simples, como o trifluoreto de boro, Bf3. Iniciamos pelo átomo de boro, que tem 3 elétrons da camada externa no seu estado fundamental, e 3 átomos de flúor, cada um com 7 elétrons na camada externa. Conforme mostrado no diagrama de orbitais, um dos 3 elétrons da camada externa do boro não está emparelhado no estado fundamental. Para explicar a ligação trivalente do boro, postulamos que os orbitais atômicos 2s e 2p da camada externa do boro sejam combinados para formar 3 orbitais híbridos equivalentes, chamados de orbitais híbridos sp2, o que significa que este conjunto de orbitais é derivado de um orbital s e 2 orbitais p. O trifluoreto de boro tem uma forma trigonal plana e se pode prever que todas as moléculas em que o átomo central segue a hibridização com 3 orbitais sp2 equivalentes tenham uma geometria trigonal plana. Hibridização sp3. O próximo passo são moléculas em que o átomo central faz 4 ligações químicas e o exemplo mais importante é o metano, CH4. O estado fundamental do átomo de carbono tem a configuração 1s22s22p2, com 2 elétrons não emparelhados em orbitais 2p separados. Para formar 4 ligações, são necessários 4 elétrons desemparelhados em 4 orbitais distintos e equivalentes. De acordo com a teoria do orbital híbrido, combinamos o orbital 2s com os 3 orbitais 2p de carbono, resultando em 4 orbitais híbridos sp3 quimicamente e geometricamente idênticos, e esta última condição implica que os 4 orbitais híbridos se estendem em direção aos vértices de um tetraedro centrado sobre o átomo de carbono. Esta geometria é prevista pela RP e CV para moléculas com 4 ligantes. Resumo 1. Quando um orbital s e um orbital p no mesmo átomo se misturam, 2 novos híbridos sp são formados. Esses orbitais híbridos se estendem em direções divergentes em relação ao átomo central, o que permite combinar com 2 outros átomos para formar uma molécula linear. 2. Na hibridização sp2, 2 orbitais p diferentes estão envolvidos com qualquer combinação de px, π ou pz e os orbitais híbridos resultantes estão orientados a 120 graus um do outro, em um único plano, o que dá origem à geometria trigonal plana. 3. A combinação de todos os 3 orbitais p com um orbital s produz hibridização sp3 e cada orbital híbrido sp3 está direcionado para os vértices de um tetraedro. Os orbitais híbridos são reais? A justificativa para aplicar a hibridização sobre moléculas como BiH2, Bf3 e CH4 deriva da equivalência geométrica e química dos orbitais resultantes, enquanto os orbitais s e p atômicos de origem não são equivalentes. Com a combinação destes orbitais em novos orbitais de sp, sp2 e sp3, se obtém o número necessário de orbitais equivalentes. O orbital se origina de uma função matemática psi, que define uma onda estacionária cujo quadrado é proporcional à probabilidade de encontrar o elétron em um ponto específico no espaço. Pela característica ondulatória, 2 orbitais podem ser combinadas tanto em fase quanto fora de fase para produzir um novo par de orbitais que devem ter as respectivas funções que descrevem distribuições de elétrons no átomo ou molécula. Os orbitais s, p, d e f estudados são os mais convenientes para descrever a distribuição de elétrons em átomos isolados porque a atribuição de elétrons produz uma função global π² com uma distribuição de elétrons esfericamente simétrica, consistente com todas as evidências físicas de que os átomos são esféricos. Para átomos com mais de um elétron, no entanto, o conjunto de base s, p, d, f é apenas uma das muitas maneiras possíveis de chegar à mesma distribuição de elétrons observada. No caso de uma molécula como BeH2, sabemos pelas evidências experimentais que a molécula é linear e, portanto, a densidade do elétron em torno do átomo central não é mais esférica, mas deve ser concentrada ao longo de 2 direções afastadas a 180 graus e se torna necessário construir uma função π² que tenha essas propriedades geométricas.
A forma mais simples é usar um conjunto de funções psi construídos a partir da combinação das funções atômicas S, P, D e F conhecidas. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.